este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, por videoconferência. Meirelles tem 76 anos e comanda a economia no estado de São Paulo desde 2019. Antes, presidiu o Banco Central no governo Lula e foi ministro da Fazenda de Michel Temer. Secretário, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar conversando aqui com os telespectadores aí e ouvintes do Poder 360. E realmente é um momento muito interessante para se falar sobre o Brasil e sobre as perspectivas futuras. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo essa entrevista perguntando, ministro, quais serão os principais desafios na economia do próximo presidente, quem quer que seja eleito? Existe hoje uma falta de confiança grande que é fundamental na economia. E isso gera uma série de consequências. Por exemplo, nós estamos com uma recessão muito forte, o que significa que estamos funcionando abaixo da capacidade instalada. O crescimento do Brasil, se nós tomarmos o triênio de 19, 20 e 21, foi 1,5%. É muito pouco para um crescimento durante 3 anos. 1,5% os 3 anos, não é 1,5%, 1,5%, 1,5%, é uma vez. Isso significa que nós estamos funcionando substancialmente abaixo do potencial da economia. Desemprego muito elevado. Numa situação normal, isso causaria uma inflação baixa, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um aumento do preço dos commodities no mercado internacional. Nós temos o aumento do preço dos grãos, de carne, de alimentos, etc., minérios e, evidentemente, também de combustível. Numa situação como essa, normalmente o que tem acontecido é que o real se aprecia, o que significa que o dólar cai numa situação desse tipo. Então, sobe o preço dos alimentos no mercado internacional, mas caindo o valor do dólar frente ao real, nós temos um equilíbrio, ou tivemos sempre um equilíbrio em reais. Desta vez, não. Desta vez, o aumento dos preços do mercado internacional aumenta o valor em dólares, por exemplo, dos alimentos, combustíveis, etc., está levando a uma transmissão direta desse aumento de custo para a economia brasileira, porque o dólar se mantém num patamar elevado. Isso aumenta o preço dos alimentos, aumenta o preço dos combustíveis em reais. E isso causa o problema da inflação que a gente está Causa o problema da enfrentando. inflação. Apesar de estarmos vivendo com a economia funcionando bem abaixo da capacidade e com desemprego elevado. É um cenário de estagflação que a gente está vivendo? Poderia se chamar disso, porque houve um crescimento em 2021, mas que praticamente compensou a queda de 2020. Então, cresceu pouco em 19, cresceu 1% em 19. 20 caiu 4,1. 21 subiu um pouco mais de 4. Nós tivemos, então, esse período combinado, um crescimento total de 1,5. É pouco. Pode-se chamar isso de estagflação, apesar desse crescimento de 21, que foi a mera compensação da queda de 22. As previsões da queda de 20. As previsões para 22, no entanto, já são de crescimento de 0,5%, e algumas instituições já prevendo
0,28, 0,20, 0,30, e algumas instituições já prevendo, inclusive, negativo. Então, nós temos uma situação inusitada. A economia praticamente estagnada durante o ano de 22, a inflação elevada, porque o petróleo está caro, mas o mais importante é que o dólar está caro. Isso transmite no preço da gasolina e do diesel, mas também no preço de alimentos. Com a falta de confiança, o restante da economia é contaminado por esse aumento de preços de alimentos, de combustível e minérios. Isso é a chamada persistência, a expectativa inflacionária toda sobe. Isso força o Banco Central a subir a taxa de juros. Tá? Agora, a questão é por quê? O que acontece nesse aspecto? É exatamente toda essa incerteza fiscal, essa controvérsia, a questão dos precatórios, que vai simplesmente parcelar os precatórios, isso significa um calote técnico. Mesmo sendo uma mudança constitucional, quer dizer, tendo sustentação legal, mas do ponto de vista técnico é o calote, deixou de pagar no vencimento. E toda essa questão, principalmente da quebra da âncora importante, que é o teto. Quer dizer, na medida que fura o teto, coloca coisas fora do teto e muda o período de indexação para definir o teto, subiu um pouco o teto para esse ano, tudo isso faz com que a economia passe a ter um nível de confiança menor. E, evidentemente, tudo isso leva a essa situação inusitada, onde nós temos desemprego elevado, economia em patamar baixo, que normalmente leva a uma inflação elevada em qualquer país. Desculpa, a inflação baixa. No Brasil, nós estamos com a inflação elevada e, em consequência, o Banco Central tendo que subir taxas de juros com a economia estagnada, com o desemprego elevado. E, ministro, qual que é a solução para essa crise, tanto de confiança quanto de contaminação que o senhor mencionou de outros setores da economia em função do dólar e dessa estagflação brasileira? Em primeiro lugar, tem que haver uma clara manifestação de política econômica e principalmente uma sinalização do próximo presidente no sentido de que o rumo vai ser claro. Primeiro, de restauração clara, direta e sem qualquer nível de dúvida do teto, em primeiro lugar. O teto vai ser respeitado, vai ser restabelecido, etc. Isso já aumenta o nível de confiança na política fiscal e, em consequência, na política econômica em termos fundamentais. Isso aconteceu, por exemplo, em 2016, quando assumimos o Ministério da Fazenda, nós conseguimos discutir, explicar e aprovar o teto no Congresso Nacional. O que aconteceu? Imediatamente o nível de confiança aumentou, o nível de inflação caiu, os indicadores de risco, etc. O real se fortaleceu, mas principalmente a inflação caiu e o Banco Central pôde cortar as taxas de juros. Então, nós tivemos um período onde foi uma retomada da economia. De junho de 2015 a maio de 2016, a economia caiu 5,2%. De dezembro de 16 a dezembro de 17, cresceu 2,2%. Então, na ponta a ponta. Portanto, nós tivemos um salto de crescimento naquele momento, de menos 5,2 para mais 2,2, e com queda de inflação, aumento da confiança e etc. E queda de juros. Isso aqui é muito importante. Então, em primeiro lugar, tem que sinalizar isso. Em segundo lugar, tem que sinalizar que a abertura de espaço para investimentos em programas sociais e de auxílio a desemprego, etc., e também de investimentos, eles deverão ser feitos através das reformas necessárias. Primeiro, a reforma administrativa. Fizemos isso no Estado de São Paulo.
uma reforma administrativa séria, importante, o que fez com que nós, que recebemos um déficit de 10 bilhões de reais quando assumimos, em 2019, estamos em 22, com saldo de caixa de 50 bilhões de reais. Então, existe espaço na máquina pública federal para fazer uma reforma administrativa séria, cortar despesas, gerar recursos para programas sociais, para investimento e, ao mesmo tempo, respeitando o teto, dando confiança, a economia voltando a crescer, criando empregos e renda. E, finalmente, uma reforma muito importante a ser feita, que é a reforma tributária, mas a reforma tributária é ampla. Por exemplo, como está na PEC 45, e agora um novo relatório da PEC 110 no Senado, que é uma reforma tributária ampla, com reformas do ICMS, do ISS, a lei dos impostos de valor adicionado federais, mas principalmente com a simplificação muito grande de todo o processo de pagamento de impostos, isso é, todo o processamento tributário. Tudo isso é fundamental. Nós temos, inclusive, um substitutivo que, pela primeira vez em 30 anos, foi objeto de acordo unânime entre todos os estados brasileiros que apresentaram, então, um projeto, é um substitutivo à PEC 45. Portanto, tudo isso é algo que é o caminho, na medida que se façam as reformas fundamentais, que esse é o início, e se façam todas as medidas de restabelecimento do teto, de volta, portanto, ao incentivo ao crescimento, com privatização, com concessões ao setor privado para investimento. O investidor externo está um pouco retraído hoje, mas ele pode voltar a investir fortemente no Brasil, como, inclusive, está já fazendo no estado de São Paulo. Ministro, o senhor acha que com uma eventual vitória de Lula ou Bolsonaro para a presidência em 2022, o teto de gastos está fadado a desaparecer? Olha, eu espero que não. O Lula tem feito declarações nesse sentido, é verdade. Mas precisa saber o que ele vai, de fato, fazer quando chegar, se chegar a eleição. Porque eu acho que tem muito caminho ainda a ser andado e tem muito caminho para o crescimento da terceira via, o que hoje está sendo visto como pouco provável. Mas eu espero que sim. Numa hipótese do Bolsonaro se reeleger, eu espero também que, superado, nesse caso, os desafios eleitorais, possa se restabelecer a responsabilidade fiscal. No caso do Lula, temos que ver o que ele fará, de fato, porque a experiência anterior mostrou que, como governante, principalmente no primeiro mandato, ele adotou uma política fiscal responsável. No segundo já começou a complicar e, evidentemente, complicou de vez na administração da Dilma. Mas eu gostaria de chamar a atenção que a campanha só começa mesmo em maio. Então, hoje quando se pergunta ao eleitor que está preocupado com preço de alimentos, com comida, com desemprego, e etc., ele não está, por enquanto, preocupado em eleição. Então, ele responde baseado no que ele percebe ser os nomes mais conhecidos. O Lula já foi presidente da República 2 vezes, e o Bolsonaro, que é o atual presidente da República. Agora, eu acredito que sim, existe um espaço grande para a terceira via, e eu acredito que existe sim um potencial muito grande de crescimento. Existem dois candidatos aí de maior potencial, o governador João Dória e o ex-juiz Sérgio Moro. Eu acredito muito que o potencial de crescimento do João Dória é maior. Ele já mostrou isso na candidatura à Prefeitura de São Paulo, a maior cidade, maior número de eleitores
no Brasil e depois no estado de São Paulo, ele mostrou, neste período, quando candidato a prefeito, ele tinha 1% a esse período da eleição. E o governador também tinha muito pouco. E em ambos, ele ganhou a eleição. Ele tem um potencial de crescimento muito grande, eu acredito até maior do que, bem maior do que o ex-juiz, que enfrenta muita resistência. E, portanto, depois de maio, quando começar de fato a campanha, quando o eleitor começar de fato a olhar, e etc., e se informar, e todo o processo eleitoral já em andamento, eu acredito que o governador João Dória tem possibilidades concretas. E isso muda o quadro econômico totalmente, porque o histórico de crescimento do estado de São Paulo é impressionante. Quer dizer, nesse período em que o Brasil cresceu 1,5%, São Paulo cresceu 7,5%. 5 vezes mais. É uma diferença enorme. Apenas em 2021 foram gerados 1 milhão de empregos em São Paulo, aqui. Então, o que ocorre? Nós, com isso, existe uma possibilidade concreta do eleitor escolher um programa que está dando certo. Então, eu acho que essa eleição vai oferecer ainda muita surpresa positiva. E falando agora no governador João Dória, o senhor é um dos coordenadores do programa econômico da candidatura dele. O senhor pode falar quais são algumas das linhas mestras do que seria um governo João Dória na macroeconomia? Sim. O governo será um governo, como já está sendo feito em São Paulo, é um governo de visão liberal, isto é, incentivar a atividade econômica, incentivar a criação de emprego e renda pelo setor privado, incentivar os investimentos internacionais e nacionais e, ao mesmo tempo, um foco no social. Digamos, é um governo liberal com foco no social. E, então, será muito importante nós mostrarmos isso com muita clareza. Além do mais, os pontos específicos e objetivos são as reformas fundamentais, que eu já mencionei, inclusive, né? A reforma administrativa, que já há um exemplo muito bom de São Paulo, a reforma tributária, que é muito relevante, muito importante, que seja feita uma simplificação da economia brasileira e toda uma série de reformas incrementais, né, de mudanças, etc., que visem um aumento da produtividade. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui para você. O Brasil, em 2016, segundo estatísticas do Banco Mundial, estava mal colocado na classificação da facilidade de produção, tá? Era o chamado ranking do Doing Business, do Banco Mundial. A facilidade de produzir, eu prefiro essa tradução. Muito bem. Para se abrir uma empresa, tomando um exemplo, no Brasil, gastava-se 101 dias, em média, no Brasil. Burocracia, hein? Só para preencher papel, junta comercial, etc. Na cidade de São Paulo, 126 dias. Hoje, no estado de São Paulo, abre-se uma empresa em 1 hora. 100 dias, ou na cidade de São Paulo, 126, agora já é 1 hora. A diferença é brutal. Isso é um exemplo da mudança no ambiente de negócio, na capacidade do país de ser mais produtivo. Né? Isso faz com que o Estado cresça mais. Isso são programas básicos federais, isto é, primeiro, equilíbrio fiscal. Né? Muito importante nós fazermos a reforma administrativa, restabelecermos totalmente
a credibilidade do teto e, portanto, da política econômica. Com isso, também trabalharmos na simplificação da economia através da reforma tributária e toda uma sequência de reformas de produtividade, vamos chamar assim, aumento de produtividade nacional, com todas essas reformas. E, a partir daí, também os programas sociais. Não é? Aqui, por exemplo, existe uma série de nomes, o programa Bom Prato, o Vale Gás, toda uma série de programas sociais relevantes, importantes, que tem que ser feito com austeridade fiscal. Em resumo, o ponto básico é: o melhor programa social que existe é a criação de emprego. Bom, perfeito. Por outro lado, existe uma grande parcela da população desempregada. E essa população precisa de assistência. Esse é o papel fundamental do governo. Criar uma economia produtiva para dar condições para o setor privado gerar emprego, crescer e gerar renda, e o Estado complementar isso através dos programas sociais. Isso é o escopo de um país que cresça, que aumente a renda, aumente o emprego e, ao mesmo tempo, possa providenciar assistência à população que está hoje desassistida. E, com tudo isso, dar condições cada vez mais para a economia crescer, gerar mais empregos, isso gera mais consumo, portanto, gera mais oportunidade de investimento, de crescimento, de renda, etc., criando um ciclo virtuoso. Existe algum debate em aberto, ministro, a respeito da unificação de programas sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, com o seguro-desemprego, visando criar um programa social mais forte, que pague mais para os seus usuários e dependentes? Sim, existe espaço para programas sociais muito fortes, como nós estamos fazendo em São Paulo. E é possível fazer isso, ao mesmo tempo respeitando o teto de gastos. Como? Você faz uma reforma administrativa diminuindo o custo da máquina pública e, em consequência, gerando recursos para os programas sociais. Ao mesmo tempo, com respeito ao teto, com uma boa reforma administrativa, com a reforma tributária, com reformas visando a produtividade, com o aumento da confiança na economia, em função de tudo isso, você tem um aumento dos investimentos. Isso conjugado com uma política de privatização, de atração de investimentos privados, também para o setor de infraestrutura, além dos investimentos diretos no setor privado, para aumento da produção, tudo isso cria condições exatamente para um crescimento com aumento de emprego e, ao mesmo tempo, aumenta a arrecadação e, com a reforma administrativa permitindo a geração de espaços para que se faça todos os programas sociais, com respeito ao teto de gastos. É possível, sim, fazer as duas coisas. E mudando agora um pouco o assunto, ministro, o senhor vai ser candidato ao Senado por Goiás, o senhor é filiado ao PSD. Quando que o senhor pretende se desvincular da Secretaria da Fazenda de São Paulo? O prazo legal, evidentemente, da legislação começo de abril, final de março, começo de abril. Nesse período, nós vamos estar, então, tomando essa decisão e seguindo em frente. Não está definido ainda essa data, porque nós estamos ainda com uma série de programas intensos em andamento em São Paulo, como eu tenho descrito, e eu sou uma pessoa que acredito num passo depois do outro. O que temos a mostrar, além do trabalho no Banco Central do Brasil, além do trabalho no Ministério da Fazenda, é um trabalho agora muito bem sucedido na condução da economia de São Paulo e que eu quero
terminar com sucesso para também apresentar isso aos eleitores em Goiás. Ministro, qual vai ser a tônica da sua campanha ao Senado por Goiás? O que o senhor pretende dizer para o eleitor? Olha, a preocupação maior do eleitor de Goiás, como do Brasil como um todo hoje, segundo pesquisas qualitativas que temos feito, é com emprego e renda. Esse é o problema fundamental. E eu pretendo, aí sim, mostrar e deixar claro que estas ações vão demandar não só um executivo trabalhando na direção correta, mas a aprovação de reformas importantes, fundamentais no Congresso Nacional e no Senado Federal. E com toda a minha experiência, não só de direção de uma instituição financeira global, depois presidência do Banco Central do Brasil, o mais longevo, que mais ficou no cargo até hoje, mais a experiência no Ministério da Fazenda e agora na condução da economia de São Paulo, eu terei condições de não só representar bem o Estado, mas participar ativamente da aprovação de reformas fundamentais que possam facilitar o crescimento do Brasil e o crescimento, evidentemente, da economia e da geração de empregos em Goiás. Para se ter uma ideia, quando eu fui presidente do Banco Central do Brasil, foram criados em Goiás, durante aquele período, cerca de 350 mil empregos, o que significou que mais de 1 milhão de goianos, levando-se em conta famílias, etc., saíram da pobreza. No Brasil, como um todo, foram quase 11 milhões de empregos criados e mais de 50 milhões de brasileiros que saíram da pobreza. Então, é uma história concreta, uma experiência bem-sucedida, já mostrada, e que eu posso levar isso, será exatamente o trabalho que eu pretendo desenvolver no Senado Federal. Ministro, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas dá tempo de uma última pergunta. Se o vencedor das eleições deste ano chamar o Meirelles, o senhor aceita novamente ser ministro? Olha, eu tenho um princípio básico para esse tipo de pergunta na vida toda. Tá? Eu não tomo decisão por hipótese, tá certo? Eu não tomo decisão baseada em possibilidades. Eu olho a situação concreta. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? A partir daí, eu tomo. Vamos aguardar a evolução dos acontecimentos, vamos aguardar como será a evolução das eleições, particularmente da eleição para a presidência da República, fundamental para o Brasil. Esperamos que seja uma eleição em que o povo brasileiro, desta vez, faça o que as pesquisas qualitativas indicam que deve ser o caso. Escolhas baseadas na experiência, na capacidade de gestão e não simplesmente no voto contra, como foi o caso de 2018. E, baseado nisso, nós possamos ter um executivo forte, com uma direção bem clara em 2023 e, evidentemente, a partir daí, vamos todos tomar as nossas próprias decisões na nossa vida pessoal e profissional. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao secretário da Fazenda e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Muito obrigado. É uma satisfação falar com vocês, é uma satisfação falar com o Poder 360. Um abraço a todos vocês e, por favor, você leve o meu abraço ao Fernando Rodrigues também, um grande amigo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de janeiro de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.